Bom dia, turma. Hoje vamos falar um pouco sobre escravidão contemporânea e outras formas de escravidão que existiram ao longo da história. E vamos falar sobre algumas características que são comuns a esse tipo de escravidão e a todos os outros que a humanidade experimentou. Bom, pessoal, escravidão contemporânea, ou mesmo que escravidão moderna, é o tipo de serviço de trabalho realizado hoje por pessoas que são forçadas a trabalhar, sem salários, sem direitos, sem auxílio do governo, por maneira obrigatória. Esse tipo de trabalho ele é combatido no mundo todo, mas também acontece no mundo todo. Uma vez um aluno meu falou assim: professor, meu pai é um escravo. Eu perguntei, por quê? Me explica melhor. E ele me disse, porque ele sempre fala que trabalha igual um escravo e o patrão vive tirando o couro dele. Veja, tive que explicar a ele que o pai dele recebia salário, o pai dele tinha direitos e, não satisfeito com o trabalho, ele poderia ir embora. O que é o contrário do que acontece com um escravo. Um escravizado, ele não tem direitos, ele é obrigado a trabalhar e o principal, ele como indivíduo é reduzido a uma mercadoria. E como uma mercadoria, existe um mercado para ser vendido. Portanto, pessoal, o que torna um indivíduo, três características básicas de um indivíduo escravizado é um mercado para que esse indivíduo seja vendido, um código legal que legitime esse mercado, legitime as relações sociais e, por último, o modo de produção. Professor, o que é modo de produção? O modo de produção é a maneira como uma sociedade produz a riqueza que é necessária para que ela continue existindo. Então, nós estamos no regime capitalista, o modo de produção é o modo de produção capitalista, que, em geral, tem a mão de obra assalariada. Claro, na escravidão moderna, ela acontece no regime capitalista, mas a maioria da mão de obra é assalariada. E aí, o que este meu aluno, quando falou que o pai dele parecia um escravo, trabalhava demais, o que ele quis dizer é porque eles, ao estudar em outros momentos da sua escolarização a história dos escravizados, várias características são parecidas. E esse aluno logo fez a vinculação. Vamos lembrar, pessoal, escravidão contemporânea, que é normalmente chamada de escravidão moderna, a escravidão clássica, a escravidão na antiguidade, todas elas têm traços em comum, mas as sociedades do tempo histórico eram completamente diferentes. Se a gente pensar, por exemplo, na escravidão clássica, a escravidão clássica, ela foi no período dos primórdios da civilização humana, realizada para que aquelas civilizações tivessem mão de obra suficiente para realizar o trabalho, para que essa sociedade pudesse se desenvolver e, ao mesmo tempo, as pessoas, os dirigentes, pudessem se dedicar a qualquer outra tarefa que não fosse trabalhar. Então, na escravidão clássica, nós tivemos a escravidão romana, a escravidão grega, a egípcia e até em sociedades ainda mais antigas, né? Se nós pensarmos a chinesa, pensarmos a indiana e tantas outras. Nessa escravização do tipo clássico, todos esses elementos estavam presentes. Você tinha um mercado para a venda desses indivíduos escravizados. Você tinha leis que legitimavam aprisionamento e a venda dessas pessoas. Portanto, as leis também querem dizer aceitação social. E o modo de produção. O modo de produção, onde a mão de obra é majoritariamente escrava, é um modo de produção escravista. Uma vez um aluno também me perguntou, professor, mas isso me parece com aquele negócio que as pessoas trabalhavam de graça para os reis, como é que era o nome mesmo? Eu falei, servidão? Ele, isso aí, esse negócio aí.
Pessoal, o que é a servidão? A servidão, ela vai ser característica do período medieval, né, da Idade Média. E a servidão, nesse período medieval, né, período dos senhores feudais, dos feudos, dos burgos, esse modo de produção, ele não é igual à escravidão, mas ele também guarda traços característicos. Vamos lembrar que regimes parecidos com a Idade Média, com o medievo, aconteceram na Europa, aconteceram na China, aconteceram no Japão. Como é que funcionava isso? A servidão, o servo, na servidão, o servo, ele não é um escravo. O servo, ele está preso à terra por lei ou por costume, mas ele não é uma mercadoria. O senhor feudal, senhor, dono do feudo, ele não pode vender o servo como se fosse uma mercadoria, porém, ele pode vender a terra. E aí, como o servo está preso à terra por lei ou por costume, uma vez que ele venda, ou principalmente passe essa terra por meio de herança a um herdeiro, os servos que se encontram na terra vão junto. Claro, vai haver ao longo da história do medievo pessoas que vão resistir a esse processo, então vão fugir, vão ser presas, vão ser mortas, mas o normal era que o servo permanecesse na terra, a terra passando a um novo senhor, esses servos iam juntos. Ah, professor, mas por que o servo não é um escravo? Veja, pessoal, na Idade Média, o servo tem obrigações a cumprir com o senhor, mas o senhor também tem obrigações a cumprir com o servo. São elas: o servo ele é obrigado a trabalhar para o senhor. Isso são as chamadas corveias. Ou seja, o trabalho que eles são obrigados a praticar em determinado momento. O servo também é obrigado a dar parte da colheita. Isso se chama, deixa eu ver, essa parte da colheita que o servo tem que dar para o Senhor se chama talha. Ah, que parte da produção é essa, professor? Parte do leite, parte dos ovos, parte dos legumes plantados, das árvores derrubadas, tudo que for conseguido tem que ter uma parte do Senhor. Isso se chama talha. E utilizar as ferramentas do Senhor. Isso, pessoal, significa o seguinte: se eu quero assar um pão e eu não tenho forno na minha residência, eu tenho que ir até a residência do Senhor e usar o forno dele, pagando uma parte. Eu não posso ir até a casa de outro senhor e usar o forno de outro senhor. Isso se chamavam banalidades. E quais as obrigações do Senhor para com o servo? O Senhor deveria proteger o servo, ceder terras, e distribuir favores. Como assim? Ora, se ele é o Senhor, a reprodução da sociedade medieval significa que ele vai se apropriar de parte do trabalho, parte das riquezas para continuar vivendo. Em compensação, ele como Senhor, ele tem que proteger. Vamos lembrar que na Idade Média vão haver várias guerras entre senhores, vai haver invasão germânicas, bárbaras, invasões de muçulmanos.
Portanto, o senhor tinha que proteger o servo. Deve ceder terras, porque o servo, para servir ao senhor, tem que ter terra para produzir. Então, ele precisa receber terras. E distribuir favores. Vamos lembrar, pessoal, que o senhor, ele não é senhor só de agricultores, de ferreiros, ele é senhor também de cavaleiros. Os cavaleiros vão para a guerra com o senhor, quando esse senhor vence uma batalha, ele tem que distribuir as riquezas conseguidas em guerra. Portanto, ele tem que distribuir favores. Os cavaleiros, pessoal, também são servos do senhor. Então, isso aqui são obrigações do senhor para com o servo, do servo para com o senhor. Por isso, não era uma escravidão. E aí, pessoal, vamos voltar a falar da escravidão contemporânea ou escravidão moderna. Portanto, na escravidão clássica, a pessoa é reduzida à mercadoria, as leis trazem uma aceitação social para a escravidão e o modo de produção necessita desse tipo de mão de obra. Tanto na escravidão clássica como na antiga, as pessoas se tornavam escravas por 3 motivos. Dívidas. Portanto, pessoal, se a gente lembrar do Egito antigo, era muito comum que as pessoas tivessem dívidas, não conseguissem pagar, e aí elas se entregavam para a escravidão, ou então seus pais pegavam filhos e davam eles para se tornarem escravos. Nascimento. Essa vai ser a forma mais clássica de reprodução do escravo, ou seja, um filho de uma mãe escrava nasce escravo, um filho de um pai escravo nasce escravo, mas principalmente pela linha materna. E por último, guerras. Por quê, pessoal? Se você está no seio do continente africano ou nos reinos europeus e há uma guerra entre 2 populações, a perdedora ela vai passar a ser obrigada a trabalhar e a viver sob os costumes do povo vencedor. Por isso, esses são os 3 modos como surgem os escravos na escravidão clássica, na escravidão antiga. Agora percebam, a escravidão contemporânea ou moderna, ela é diferente. Ela nasce no seio do capitalismo, que é uma sociedade moderna, avançada. Então, por que existe esse tipo de escravidão? Porque no meio do capitalismo, que é avançado, você ainda tem bolsões, oportunidades de ganhos e riquezas, mas utilizando modos de produção, modos de enriquecimento antigo. Quem são as vítimas prioritárias da escravidão moderna? Homens analfabetos ou semi-analfabetos, pessoal. Onde essa mão de obra vai ser empregada? Essa mão de obra vai ser utilizada, pessoal, nas lavouras de baixa tecnologia e nas cidades na construção civil. E mulheres e crianças. Onde essa mão de obra vai ser empregada, pessoal? Indústrias têxteis e, principalmente, na escravidão sexual. Isso ao redor do mundo todo. Portanto, pessoal, vejam que, ao contrário do que acontecia nos outros métodos de escravidão, na escravidão contemporânea, a pessoa não nasce escrava, então ela é escravizada por um oportunismo do capitalista. Não existem leis que legitimam essa escravidão, ao contrário, ao redor do mundo, mais e mais leis para combater a escravidão têm existido. E o modo de produção que nós estamos, o capitalista, ele não demanda mais esse tipo de mão de obra. A mão de obra assalariada é, inclusive, preferível, mas, claro, dentro de regimes de produção, de modos de criar riqueza, algumas pessoas tendem a manter modos de produção mais atrasados. E aí, as pessoas que fazem dessas pessoas escravizadas, elas estão auferindo lucro, estão recebendo lucro,
mas utilizando o modo de produção que é atrasado. Portanto, pessoal, como vocês podem ver, ao longo da nossa história, da história humana, sempre houve a exploração do homem pelo homem. E o fim dessa exploração do homem pelo homem será a verdadeira revolução necessária para que possamos conseguir a justiça social. Obrigado.